Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Santo, santo, santo és tu. Toda a honra e toda a glória seja dada a ti, Jesus. Aleluias. Santo, santo, santo. És bem-vindo, Espírito Santo. Fique à vontade, Espírito Santo. Esta live é tua, nossa vida pertence a ti. Toma o controle, a direção de todas as coisas em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias, aleluias. Deus Todo-Poderoso, santo, santo, santo és tu. Aleluia, Jesus, aleluias. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia, shalom, shalom. Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês. Já vai entrando, compartilhando essa live, encaminhando aí para no mínimo 10 pessoas. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 17. Nós estaremos lendo hoje, em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Bom dia, Thaís, Felício. Vou esperar mais um pouquinho aqui, só até as pessoas irem entrando. Deixa eu aproveitar aqui e compartilhar a live. Você também que entrou aí, já compartilha, para que outras pessoas sejam aí alcançadas pela palavra do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo és tu. Aleluia, Jesus. Aleluias. Aleluias. Louvado seja Deus. Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Aleluias. Amém. Shalom, shalom, Valerinha. Deus abençoe. Aleluia, Jesus. Compartilha a live. Abre a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo número 17. Vou orar aqui para nós darmos início ao nosso devocional desta manhã. Amém? Deus abençoe vocês. Querido Deus, eterno Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu me coloco aqui diante de Ti nesta hora e eu quero consagrar, Pai, a cada vida que aqui estão, daqueles que ainda vão entrar e até mesmo daqueles, Pai, que vão assistir poderosamente. Eu quero interceder pela vida de cada um deles, que o Senhor venha colocar sobre nós nesta hora as armaduras qualificadas, Pai, para guerrear, Papai, durante todo este dia, para estarmos protegidos durante todo este dia. Coloca sobre nós capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, escudo da fé, espada do Espírito e as botas do Evangelho da paz. Uma blindagem com o sangue do Cordeiro, um revestimento com o fogo da Tua presença sobre as nossas armaduras, Pai. Envia os Teus anjos, Pai. Coloca ele posto, Pai, ao nosso lado, para nos guardar aonde quer que nós passarmos, aonde colocarmos a planta dos nossos pés. Que ali os anjos do Senhor, Pai, estejam, Papai, disponível, guerreando por nós. Blinda a nossa mente, blinda as nossas emoções, Pai. Blinda a nossa casa, blinda a nossa família, tudo quanto carrega o nosso nome, Pai. Que o Senhor venha colocar um manto de invisibilidade sobre nós. Que o Senhor venha colocar uma dama de fogo sobre o telhado da nossa casa. Que o Senhor venha levantar muralhas de fogo ao redor da nossa casa, do nosso trabalho, Pai. Os anjos, Pai, permaneçam guerreando nas regiões celestiais. Eu repreendo
repreendendo todo cansaço, todo medo, toda opressão, todo desespero, toda preocupação, toda enfermidade caia por terra agora, em nome e na autoridade de Jesus. Tudo aquilo que tem impedido teus filhos, Pai, de desfrutarem da tua presença, tudo aquilo que tem impedido teus filhos de se aproximarem mais de ti, tudo aquilo que tem impedido teus filhos de viverem as tuas promessas, Pai, caia por terra agora, em nome e na autoridade de Jesus, Pai. Passa o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas e janelas desta casa, assim como no tempo do Egito, Pai, onde o sangue do Cordeiro foi passado, Pai, nos umbrais daquelas portas e janelas, e o espírito da morte não adentrou, porque ali havia um selo, ali havia confirmação de que o povo do Senhor, Pai, é um povo separado. Senhor, passa o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas da nossa casa também, repreendendo todo espírito maligno, Pai. Eu declaro que nenhum espírito da morte, nenhum espírito da enfermidade, nenhum espírito da miséria, da escassez, da pobreza, do medo, Pai, nenhum espírito maligno se adentrará nesta casa, porque o Senhor sela hoje ela com o sangue do Cordeiro. O Senhor posiciona hoje um exército de alta patente para guerrear dentro deste lar, e os anjos do Senhor começam agora a passar a espada de fogo nos quatro cantos desta casa. Tudo aquilo, papai, que trazia tristeza é removido agora, tudo aquilo que trazia preocupação seja removido agora, em nome de Jesus. Tudo aquilo, Pai, que tem deixado o teu povo fadigado, cansado, oprimido, Pai, é removido agora, em nome e na autoridade de Jesus. O teu nome tem todo o poder. Jesus morreu na cruz, Jesus venceu a morte, sobre nós deixou a autoridade, e é debaixo da autoridade do nome de Jesus que eu declaro, que todo espírito maligno bata em retirada agora, em nome e na autoridade de Jesus. Sai desta casa agora, sai desta mente agora, solta estas emoções agora, sai deste local agora, em nome e na autoridade de Jesus. Leva consigo todo lixo, e os anjos do Senhor começam agora a fazer uma limpeza nas regiões celestiais, e os anjos do Senhor começam agora a movimentar dentro deste ambiente, Pai, e ministro, Pai, a unção do Senhor, ministro o fogo da tua presença e o óleo da tua unção. Revista os teus filhos nesta manhã, Pai, da sabedoria, abre a visão, Pai, espiritual, dê a eles, Pai, discernimento, ensina eles, Senhor Jesus, a se atentarem à tua voz, conduz eles, Senhor, a mergulhar ainda mais na tua presença. Senhor, induz os teus filhos, Pai, abre o entendimento dos teus filhos, renova a mente deles nesta manhã, para que eles venham se aproximar mais de ti, para que eles venham mergulhar no rio do Espírito, para que eles tenham experiências, papai, mais profundas com o Senhor, reconhecendo que o Senhor é único e suficiente Salvador, reconhecendo que o Senhor, papai, tem prioridade, que o Senhor tem que ser a nossa primazia. Todos aqueles que aqui estão, papai, declaram através do sacrifício do tempo, Pai, que priorizam a ti, que desejam por ti, que querem mais de ti. Honra, Pai, o sacrifício dos teus filhos, Pai. Assim eu oro, Pai, já te agradeço em nome de Jesus. Doce e amoroso Espírito Santo, o controle desta live é teu. O controle da nossa vida também pertence a ti. Espírito Santo, desça com a revelação direta do trono de Deus, que não seja eu, mas seja o Espírito Santo através da minha vida. Alcança cada coração nesta manhã, faz o que lhe apraz, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, Jesus, aleluias. Shalom, shalom. Roberta, Cris, a Thaís, né, que entrou aqui, a Poli também, seja bem-vindo aqui, Casa de Carne, acho que é a Dani, né, ou é Dani ou é o Cláudio, amém, Deus abençoe vocês poderosamente. Entrou aqui um Bolos, eu não sei quem é, mas seja bem-vindo também, Deus abençoe poderosamente. Eu ia fazer só uma oração para a gente consagrar a live, colocar nossa armadura e começar, mas como o Espírito Santo que conduz tudo aqui, né? Então, em nome de Jesus, é Ele que conduz até a oração, amém? Vamos fazer a leitura do nosso devocional então, Mateus capítulo de número 17. Hoje eu não posso me demorar muito porque eu tenho um compromisso já agora às 8 e eu ainda tô bem cansadinha, que eu cheguei tarde ontem, fui dormir, já ia dar
Acho que 11h30 da noite eu dormi, por aí. Deitei, né? Até que eu dormi. E aí eu acordei bem cedo, né? Que eu acordo cedo, né, gente? Então, eu tô com o olho em fundo ainda, com cara de sono. Amém? Vamos ler então a caneca hoje, a caneca que eu ganhei ontem. A igreja que eu fui ministrar ontem, a Luciana me deu essa caneca linda. Tem minha foto aqui, gente, ó. Muito linda, né? Eu amo uma caneca. Em nome de Jesus. Vamos lá, então. Camila, Pai do Senhor Jesus. Mateus, capítulo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro e os 2 irmãos, Tiago e João, até um monte alto. Enquanto os 3 observavam a aparência de Jesus, foi transformada de tal modo que seu rosto brilhava como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou: Senhor, és maravilhoso estarmos aqui. Se quiser, farei 3 tendas, uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu, e uma voz que vinha da nuvem disse: Este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Ouçam-no. Os discípulos ficaram aterrorizados e caíram com o rosto em terra. Então Jesus veio e os tocou. Levante-se, disse ele, não tenham medo. E quando levantaram os olhos, viram apenas Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou: Não contem a ninguém o que viram, até que o Filho do Homem ressuscita dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que o Cristo venha? Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará tudo. Eu, porém, lhes digo, Elias já veio, mas não o reconheceram e preferiram maltratá-lo. Da mesma forma, também farão o Filho do Homem sofrer. Então os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Amém? Então aqui, né, esse texto que nós lemos, esses versículos, está falando sobre a transfiguração, quando Jesus vai levar, né, depois que ele está saindo, nós lemos ontem, né, ele está saindo, então 6 dias depois, ele vai levar consigo ali Pedro, Tiago e João. Eles vão até o monte, né, e ali quando eles chegam naquele monte, enquanto os 3 estavam ali vendo que a aparência de Jesus ela vai ser transformada, porque Jesus aqui estava passando por essa transfiguração, e de repente eles também vão ver, né, que aparece ali Elias e Moisés e começam a conversar com Jesus. E aí Pedro vai exclamar, imagino eu que realmente deve ter sido uma cena, né, maravilhosa, assim como ele descreve assim, aqui: Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Né? Então a cena provavelmente, né, muito linda de se ver, enquanto Jesus está ali passando por aquele momento onde o rosto dele, né, a aparência dele vai ser transformada, vai brilhar como o sol, né, as roupas dele vai ficar branca como a luz. E então Pedro, Tiago, João conseguem ter essa experiência ali juntamente com Jesus, e depois que eles veem isso, que Jesus vai conversar com eles, ele então vai sugerir, Pedro vai sugerir que armasse uma tenda para Jesus, para Elias e para Moisés. E Jesus aqui vai dizer, né, que não seria necessário daquele, mas também vai dizer para que eles retornem e não conte nada para ninguém daquilo que eles viram ali. Tem experiências que o Senhor vai permitirmos vivermos e que ele vai nos orientar a não contar a ninguém. Tem experiências que ele vai dar ordem para que compartilhem, assim como eu tenho experiências que Deus não me permite contar para ninguém. Então você, se ainda não aconteceu isso com você, ainda vai acontecer, né? O Senhor tem coisas que ele não vai nos permitir contar. E por muitas vezes, até mesmo promessas, né, que o Senhor nos conta, que o Senhor nos faz, e aí nós queremos contar, né, pro amigo, para aquilo, né? Só que nós devemos aprender, né, a nos calarmos, né?
a manter em sigilo aquilo que o Senhor tem nos entregado, a não ser que Ele te ordene, a não ser que o Espírito Santo te conduza a contar como testemunho ou a fim de impulsionar alguém. Fora isso, guarde-se para si, né, as experiências que tem tido com Deus. E aqui os discípulos vão questionar a Jesus, né? Por que os mestres da lei estavam dizendo que é necessário que Elias voltasse antes que o Cristo venha? Então, os mestres da lei não acreditavam que Jesus Cristo era o Messias, né? Porque, segundo a palavra, Elias viria, né, antes de Jesus. Então, por conta disso, né, eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Mal sabia eles, e aqui Jesus vai responder: de fato, Elias vem e restaurará tudo. Eu, porém, lhe digo, Elias já veio. Então, Elias já veio, mas o povo não havia reconhecido. Quando ele diz isso, né, que o povo não tinha reconhecido, que o povo preferiu maltratá-lo, então os discípulos vão entender que Jesus estava falando de João Batista, né? E aqui, João Batista, ele já vinha vindo adiante em espírito. João Batista já tinha vindo cumprir aquilo pelo qual a palavra, né, nos disse, e o povo também não reconheceu. Então, se eles não reconheceram João Batista, eles também não reconheceriam Jesus. Se eles maltrataram João Batista, também da mesma forma eles fariam com o Filho do Homem, né? E, de fato, foi assim. Amém? Vamos ler aqui agora o versículo 14, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Pai do Senhor, Danilson, Carol, Adriana, bom dia. Deus abençoe vocês. Ao pé do monte, nós estamos lendo o Evangelho de Mateus, capítulo de número 17. Agora nós vamos ler o 14. Ao pé do monte, uma grande multidão o esperava. Um homem veio, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, tem misericórdia de meu filho. Ele tem convulsões e sofre terrivelmente. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe a seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus disse: Geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino para cá. Então Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino, que ficou curado, e a partir daquele momento. Mais tarde, os discípulos perguntaram a Jesus em particular: por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Porque a sua fé é muito pequena, respondeu Jesus. Eu lhes digo a verdade, se tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês, mas essa espécie não sai senão com oração e com jejum, né? Eu gosto dessa passagem aqui também, porque sobre nós foi imposta essa autoridade, desde que nós tenhamos fé. A autoridade de Jesus foi imposta sobre a minha, sobre a tua vida. Quando ele morre naquela cruz, ele deixa sobre nós essa autoridade. Então, quando nós exercemos essa autoridade com fé, né, a manifestação, seja de cura, seja de libertação, ela tem que acontecer, porque o nome de Jesus tem todo o poder. Então, para declarar tudo isso, né, é preciso fé. A autoridade está imposta, mas é preciso fé. Se você não crê que em nome de Jesus você pode libertar o cativo, se você não crê que em nome de Jesus o enfermo pode ser curado, o paralítico pode andar, o cego pode enxergar, por que nós vivemos hoje atualmente não se ver mais os milagres e que se via no tempo, né, de Jesus, né? E até mesmo depois que ele morreu, com os discípulos que também operaram curas e libertação, né? Mas é a fé. A fé do povo está se esfriando, né? A fé do povo está se esmorecendo. E a palavra do Senhor vai nos dizer que tudo é possível ao que crê. Então, tudo é possível para quem crê. E para crer, né, tem que ter fé. Então, se você tem fé, tudo é possível, tudo é acessível a você. Então aqui Jesus estava explicando que aquele menino estava possuído por demônios e para aquela situação se faria necessário fé, mas também seria necessário oração e jejum, né? Aquele tipo de demônio, aquela casta de demônio. Às vezes eu esqueço de falar essas palavras aqui, né? Mas amém, Jesus, eu vou falar porque é essa palavra. A live cai em nome de Jesus. Segura aí, anjo. Então, aqui Jesus estava dizendo isso para os discípulos. É preciso jejum, é preciso oração. Por isso que nós precisamos estar preparados se tem algo que
Eu aprendi desde o início, de quando eu comecei a ir para a igreja. Eu lembro que o meu pastor na época, eu sempre ouvi ele falando isso. Ele dizia assim: o crente sempre tem que estar preparado. E eu tomei aquilo para mim, sabe? Você não tem que se preparar quando você vai na casa de alguém orar. Você não tem que se preparar para ir ministrar a palavra do Senhor. Você não tem que se preparar no dia que tem culto, não. Você tem que estar em constante preparação. Você tem que estar preparado a qualquer momento. Você nunca sabe quando você vai passar na rua e você vai ver alguém passando mal, ou você vai ver alguém caído ali passando mal e você vai passar despercebido. Que servo do Senhor é você? Ou você vai ver alguém possuído pela rua fora quebrando tudo e você vai passar despercebido? Que servo do Senhor é você? Ou você vai receber um convite, você está na igreja, aconteceu um imprevisto, o pregador da noite não pôde chegar e aí o irmão vai chegar até você e vai falar: você prega nesta noite? E você vai falar: não. Que servo é você? O crente tem que estar sempre preparado. O servo de Deus tem que estar preparado a todo instante. Jesus andava preparado porque por onde ele passava havia uma situação em que ele precisava agir. Ele não andava despercebido, ele sabia que havia um propósito em tudo aquilo que ele fazia e por onde ele passava. Então ele estava em constante separação, ele estava em constante, sempre ali fazendo jejum, sempre ali orando, porque ele sabia do chamado dele, ele sabia do propósito dele nesta terra. Então nós também sabemos, o nosso chamado. Cada um tem um propósito diferente, mas o chamado é o mesmo para todos. O chamado de todos nós é anunciar o evangelho. O chamado de todos nós é curar os enfermos. O chamado de todos nós é libertar os cativos em nome de Jesus. O propósito de cada um é diferente, O ministério de cada um é diferente, mas o chamado é um só. O Senhor nos chama para proclamar a palavra dele. O Senhor nos chama para anunciar, o evangelho dele. Para que o Espírito Santo venha, essas pessoas venham ter um encontro com o Espírito Santo, e então elas possam ser transformadas a partir daí. E aqui era essa orientação que Jesus estava deixando para estes discípulos, Se a sua fé é pequena, se tivessem fé ainda do tamanho de uma semente de mostarda, diria para este monte: mova-se daqui, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês, mas essa espécie não sai senão com oração e com jejum. Então que você esteja em constante preparação, em constante separação com o Senhor, para no momento oportuno o Senhor possa usar a tua vida. Tem pessoas que ele alcançará através de você. Tem pessoas que eu não conseguirei alcançar, mas você tem acesso a elas. Tem pessoas que você não vai conseguir acessar, mas a outra pessoa vai acessar. Então tem pessoas acessíveis, a todos nós. Desde o início, quando o Senhor me deu, o direcionamento de começar as lives, eu resisti muito, eu não queria, eu temia muito, o que as pessoas iriam pensar a princípio. Depois o Senhor foi me fazendo entender que é melhor obedecer do que sacrificar, que é melhor fazer a vontade dele. E ele me disse: tem pessoas que eu só alcançarei desta forma, tem pessoas que não irão até uma igreja, tem pessoas que não adentrarão a porta de um templo, então elas não saberão, elas não conhecerão a palavra, mas essa é a forma, delas serem alcançadas, e o Senhor sabe disso. E por mais que eu falava com o Senhor, eu já quis desistir, irmãos, ser humano, nós somos seres humanos, Elias entrou na caverna com medo ali, e se escondendo, então também já quis desistir. E um dia eu ouvi do Senhor: você não tem essa opção. Eu ainda questionei com o Senhor e falei: mas todo mundo tem essa opção, a pessoa fala que não quer, eu não tenho essa opção. E ele falou comigo: não são todos que têm essa opção de desistir, não são todos que têm essa opção de não fazer, você é uma delas. Eu amei Jesus, Então, nem se eu quiser desistir, eu não posso. Deus, ela pega pelo laço, Nem que traga nós pela dor, mas ele traz, Mas não queira ir para Jesus pela dor, vá pelo amor, porque pela dor realmente é sofrido, mas é melhor obedecer, do que sacrificar. Então, e quando você estiver ali na presença do Senhor, esteja em constante preparação. Não abandone a sua fé. João Batista, nós lemos aqui durante essa semana, João Batista, ele perdeu a cabeça, mas ele não deixou de anunciar o verdadeiro evangelho. Ele foi preso, foi morto, mas ele não deixou de fazer e de cumprir aquilo pelo qual, era o propósito dele nessa terra. Amém? Vamos continuar aqui então. Aleluias. Alessandra, minha amada, bom dia. Deus abençoe sua vida. Versículo 22 agora.
Quando voltaram a se reunir na Galileia, Jesus lhe disse: O Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas, será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. E os discípulos se encheram de tristeza. Então aqui Jesus, está predizendo a tua morte. Já era a segunda vez que Jesus estava falando sobre a morte dele aos seus discípulos. E os discípulos, claro, aqui vão se encher de tristeza, Vamos continuar aqui. O pagamento do imposto no templo. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores dos impostos do templo abordaram Pedro e lhe perguntaram: seu mestre não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Em seguida entrou em casa. Antes que ele tivesse oportunidade de falar, Jesus lhe perguntou: O que você acha, Simão? O que os reis costumam fazer? Cobram impostos de seu povo ou dos povos conquistados? Cobram dos povos conquistados, respondeu Pedro. Pois bem, disse Jesus, os cidadãos estão isentos, mas como não queremos que se ofendam, desça até o mar, jogue o anzol, abra a boca do primeiro peixe que pegar e ali encontrará uma moeda de prata. Pegue-a e use para pagar os impostos por nós dois, Então, aquilo que eu sempre falo com vocês, Jesus, ele veio também para cumprir a lei e nos fazer entender que é necessário que também cumprirmos, Ele quebra protocolos, mas ele não quebra princípios. Guarda isso com você, para que você também não venha quebrar estes princípios, por mais que não seja justo, Às vezes nós temos tanta mania de julgar, falar tanto do governo e isso e aquilo, isso como desculpa talvez para fazermos aquilo que nós sabemos que não é o correto fazer. Mas aqui Jesus está deixando esse ensinamento, Ele está dizendo, ele faz uma pergunta para Simão: os reis costumam fazer, cobrar imposto do seu povo ou dos povos conquistados? E aí Pedro vai responder, Simão vai responder, dos povos conquistados, E Jesus vai dizer aqui, os cidadãos estão isentos, ou seja, eles eram isentos, mas para que eles não se ofendam, para cumprir, aquilo que estava sendo determinado, Jesus vai ali providenciar, um milagre, um mover sobrenatural para que então ele e Simão pudessem cumprir com aquilo que estava sendo imposto sobre ele. Então não importa se estão agindo de forma errada, não importam, se estão fazendo de forma contrária, importa que você permaneça fazendo a forma correta, independente de como estão te induzindo, independente de como está sendo conduzido a situação. Eu e você, assim como Jesus, estamos aqui para cumprir a lei. Para que autoridade nós teremos, mediante a palavra de Jesus, se não cumprirmos com as leis dessa terra, se nós desobedecermos as leis dessa terra, se nos corrompermos com as coisas desta terra, se fazermos aquilo que é contrário à lei estipulada, Então nós também não temos autoridade para falar em nome de Jesus, e Jesus vai dizer, para sermos como ele. Sedes, minha imagem e semelhança, Paulo vai dizer, para sermos imitadores de Paulo, assim como Paulo, foi imitador de Cristo, logo, sermos como Cristo. Então, para ser imitador de Cristo, é necessário ministrar a palavra, é necessário anunciar o evangelho, é necessário ter uma transformação de vida, ter uma transformação de caráter, ter uma renovação de entendimento e cumprir tudo aquilo pelo qual está sendo estabelecido. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Eu queria ter falado um pouquinho mais aqui sobre os versículos que nós lemos sobre a fé, mas não vai dar tempo, Então, mas aí amanhã vocês leem aí em casa. Vou montar um PDF, tá bom? Quem não tá lá no grupo do Telegram, lá no link da minha bio, tem o link do grupo do Telegram, e lá nesse grupo eu compartilho, o PDF com vocês sobre os nossos ensinos. Eu compartilho e-books para edificação da tua vida. Tem bastante material lá para edificar a tua vida. Então você entra lá no grupo, participe conosco lá. Tem umas coisas especiais para quem tá lá no grupo. E aí eu vou montar então um PDF aqui falando sobre a fé, que não deu tempo, tá? E eu posto lá mais tarde para vocês. E amanhã é sábado, amanhã não temos live ao vivo, mas amanhã eu não estou conseguindo
baixar os vídeos lá na nossa rede vizinha, mas vai dar certo, em nome de Jesus. Não tô conseguindo pegar esse daqui e colocar lá, mas aí, como amanhã não vai ter ao vivo, eu vou gravar e aí depois eu coloco lá, tá bom? Você que não tá seguindo também meu canal lá no YouTube, no link da bio também tem o link do canal do YouTube, me segue lá, que sábado e domingo nós não fazemos gravado, mas eu gravo ela e posto lá depois, você podem assistir. Essas aqui do Instagram ficam salvas aqui e as que eu não faço aqui fica lá no YouTube. Tô fazendo assim agora, tá? De segunda a sexta eu deixo aqui no Instagram, sábado e domingo eu coloco lá no YouTube, tá bom? Isso, Poli, vai lá seguir o YouTube, se inscreve lá, ativa as notificações, tá bom? Amanhã, de manhã eu não vou conseguir não fazer ao vivo não, mas eu vou fazer ao vivo amanhã lá no YouTube. Vamos combinar assim? Amanhã é sábado, qual horário fica melhor pra vocês? Me fala aí, vamos ver. Às 7 horas da manhã nós não vamos fazer no sábado não, vou fazer ao vivo lá no YouTube amanhã. Me fala aí que horário que vocês querem. 9, 10, me diz aí. À tarde, me fala aí. Tem que ser assim no máximo até umas 3 horas, tá bom? Me diz aí, gente, que horário que vocês querem a live amanhã, já que amanhã é sábado. Vocês vão estar em casa, vocês vão trabalhar? Valerinha, me fala aí, Valerinha. Cadê a Cris Dourado para me responder aqui? Que horas que vocês querem a live amanhã? Thaís, a Roberta. Amanhã, a partir das 9 eu posso, Cris. 10... Vamos fazer 10. Vai trabalhar, pô, depois você assiste lá, vou ficar gravado lá no YouTube. Você assiste lá. A partir das 9 eu posso. Das 9 até assim, às 3 horas da tarde eu consigo. A partir das 4, das 5 já não consigo. Então, se a gente fazer 3, tá um horáriozinho bom. Aí a gente faz lá. Nós falamos amanhã sobre, né, o reino de Deus. Nós vamos ler o 18 amanhã então. 9 horas tá ótimo. Thaís falou 10. Vamos ver mais uma aí pra me ver. 9 ou 10 pra ganhar. Vamos ver quem vai ganhar. 10 horas, Lelena. Então vamos fazer 10 então, em nome de Jesus. Ai meu Deus, empatou de novo. Ah não, 9 ou 10, Roberta. Então vou fazer 10 horas, tá bom? Amanhã lá no YouTube. Então tá bom, Valerinha, 10 horas, tá bom? Amanhã, 10 horas, eu faço a live ao vivo lá pelo YouTube. É bom que lá a gente tem mais tempo, vai que o Senhor nos dá outro direcionamento, tá? Eu vou orar mais tarde aqui. Se o Senhor mandar eu fazer devocional amanhã, 10 horas, eu faço devocional. Se ele mandar trazer alguma palavra para vocês, eu trago a palavra, tá bom? Aí, se ele me der o direcionamento para trazer uma outra palavra, eu gravo o devocional e posto lá também e tudo certo, amém? Então, Deus abençoe vocês. Uma sexta-feira aí cheia da presença do nosso amigo Espírito Santo, que você seja conduzido por ele neste dia, que o Senhor venha te surpreender neste dia, venha ter um encontro contigo e venha lhe conceder tudo aquilo pelo qual o teu coração almeja. Glorifique a Ele por Ele ter renovado a misericórdia sobre a tua vida. Glorifique a Ele por mais um dia que Ele te concedeu e saiba que este dia pelo qual Ele renova o teu fôlego de vida é para que Ele seja adorado. É para que você tenha mais um dia de oportunidade para servir a Ele, para adorar a Ele, para ter um encontro com Ele, para viver essas experiências sobrenaturais com Ele. Assim como Pedro, Tiago e João, né, tiveram aquela experiência, né, ver toda aquela transfiguração de Jesus, ver tudo aquilo, se maravilhar com aquilo, que você também venha ter experiências como essa com o Senhor. Amém? Deus abençoe vocês poderosamente.